Em uma terra marcada pela corrupção e a transgressão, as cidades pulsavam em decadência e desespero. A luz do Criador parecia distante. Noé, um homem justo, andava entre esses ruins. Seu olhar refletia a determinação de um coração que conhecia a verdade e a justiça de Deus. Os gritos da sociedade chegavam a seu ouvido, mas Noé se mantinha firme em sua fé. Se ele sabia que deveria construir uma arca conforme o mandamento divino, as visões de um dilúvio iminente ecoavam em sua mente. Nos recessos de sua alma, Noé sentia o peso da promessa e a urgência de obedecer. Sabendo que poucos acreditariam em seu chamado, Noé preparou-se para o trabalho solitário. Sua fé inabalável guiava cada martelada no madeira. Então, sob o olhar pesado do céu escuro, ele começou a moldar o futuro. A arca seria um refúgio, um sinal de esperança para o que estava por vir. Com as ferramentas em mãos, Noé trabalhava à plena vista da cidade, moldando a imponente arca. As risadas ecoavam ao seu redor. Os vizinhos incrédulos se reuniram, apontando e rindo do homem que acreditava em um Deus distante e suas promessas. Noé, ignorando as zombarias, continuava firme, sua fé inabalável o guiando enquanto a arca crescia dia após dia. Os dias passavam e nuvens pesadas começaram a se acumular no céu, uma presença ominosa que trazia um aviso silencioso. Os sussurros se intensificavam, misturando a incredulidade com um medo crescente que começava a permear os corações dos habitantes. Certa tarde, Noé se reuniu com sua família, compartilhando sua visão e seus temores, enquanto preparavam-se para o desconhecido. A esposa de Noé, com sabedoria, encorajou-o, lembrando-o das promessas divinas que lhe foram reveladas e sua missão sagrada. As crianças, apesar do medo, eram instigadas pela fé de seus pais e brincavam com pequenos brinquedos de barro despreocupadas. Enquanto isso, os habitantes da cidade continuavam a zombar. A arca, para eles, era um símbolo de loucura e desespero. Mas Noé seguiu firme, como um farol em meio à tempestade que se aproximava, guiado pela voz do Criador. Finalmente, os primeiros sinais da tempestade vieram. A terra tremeu e gotas de chuva começaram a cair, surpresa e desespero no ar. Com o som distante de trovões, a cidade começou a compreender a gravidade da situação, mas era tarde demais para voltar atrás. E com os trovões ecoando, Noé observa os animais se aproximando da arca. Cada par avança em um ritmo harmonioso, como guiados por uma força divina. Os animais, grandes e pequenos, se alinham em filas ordenadas, uma visão impressionante que atrai olhares de assombro e descrença dos moradores vizinhos. Os gritos de Noé ecoam, pedindo arrependimento. A cena é um tumulto entre o sublime e o grotesco, fé e desprezo se entrelaçando. Enquanto os últimos animais adentram a arca, a porta se fecha lentamente, como um destino selado. O som do atrito da madeira ecoa no ar.
A atmosfera se torna pesada. Algumas pessoas caem de joelhos implorando por misericórdia, enquanto outras ainda zombam da situação. Noé, com os olhos cheios de lágrimas, clama ao Senhor, confiando em sua promessa de salvação, enquanto o mundo ao redor mergulha no medo. Os vizinhos, agora cientes da gravidade, tentam abrir a porta da arca, mas é tarde demais. O tempo de arrependimento passou. Um raio corta o céu e um estrondo ressoa. As últimas esperanças se separam entre os que creem na promessa de Noé e os que a rejeitaram. Aquilo que começou como riso e zombaria agora se transforma em gritos de terror. Uma cidade inteira confronta sua própria negação. Noé se volta para sua família, encorajando-os a permanecer firmes na fé, mesmo em meio ao clamor e desespero que se alastram. As vozes dos vizinhos se entrelaçam em uma súplica coletiva. Nós acreditamos, abra a porta. A fé falha à medida que a tempestade se aproxima. A primeira gota de chuva cai e um silêncio gélido se instala. Todos sentem no ar a mudança irrevogável que está prestes a acontecer. Noé observa em profunda fé, certo de que a obra foi concluída. A história de sua obediência estava prestes a se desenrolar de maneira monumental. A chuva começa a cair, primeiro como um leve manto, depois transformando-se em torrentes. O cenário se transforma em um caos aquoso. Os moradores, agora em pânico, correm para se proteger. A água sobe rapidamente, mostrando a verdade da mensagem de Noé. A cidade treme sob a força da chuva. Noé, firme em sua fé, reflete sobre as promessas de Deus em meio à tempestade crescente. As vozes que antes zombavam agora são substituídas pelo lamento e a consciência da verdade. O desespero consome a cidade. E com a água cobrindo cada vez mais a cidade, a arca flutua, um símbolo de esperança e salvação, enquanto a desolação se espalha ao redor. Dentro da arca, Noé e sua família se apegam uns aos outros, uma unidade contrastante com a discordância e medo que reina fora. O rugido da tempestade é ensurdecedor, mas Noé se aquece com a certeza de que foi fiel. A promessa de redenção ainda reluz em seu coração. A chuva continua a cair incessantemente e a terra se transforma em um mar turbulento. A força da natureza revela a fragilidade da humanidade. Com o tempo, o eco da tempestade se mistura com orações silenciosas. Noé e sua família permanecem fiéis, coração confiante na misericórdia de Deus. A tempestade persiste por dias, mas dentro da arca, Noé sente a paz que vem da obediência. Ele reflete sobre o significado de tudo isso. A história de Noé ecoará por gerações, um testemunho de fé, obediência e a promessa de redenção em meio à destruição. As primeiras gotas de chuva começaram a cair suaves, mas logo tornaram-se um torrencial dilúvio. O céu escurecia enquanto a humanidade em desespero clamava por salvação. Noé, em sua arca, ouvia o eco dos gritos e súplicas.
Seu coração se apertava, pois a dor da perda afetava até o mais feroz dos homens, a terra em lamento. Os rios começaram a transbordar e a água envolveu as casas. As vozes que antes zombavam de Noé agora eram de terror, ecoando pela cidade entristecida. A arca flutuava nesse mar de desespero. Noé elevava as mãos ao céu, desconhecendo que a misericórdia divina pairava sobre ele, mesmo em meio ao caos. Lá fora, os ocupantes da cidade lutavam contra a correnteza, buscando abrigo. Mas a força das águas era implacável e suas esperanças começavam a se dissipar. As luzes da cidade se apagavam uma a uma, enquanto a esperança se tornava um eco distante. Tornou-se um rifão de dor, enquanto a arca permanecia firme. Noé sentia a dor da humanidade, seu coração inquieto, mas sua fé inabalável. Ele recordava as palavras de Deus que lhe ordenara construir a arca. Cada gota que caía parecia um lembrete da desobediência da terra. Noé pediu forças. Ele sabia que a obediência trazia paz em tempos de tormenta. Enquanto as ondas rugiam, a arca se tornava um refúgio. Entre os animais, um silêncio incomum reinava, um testemunho da criação cercada pelo juízo. Noé lembrava da promessa de que uma nova aliança surgiria. Ele fixou o olhar no horizonte, crendo que o arco de esperança sempre se seguiria à tempestade. E assim as águas continuavam a subir, enquanto Noé permanecia firme. O tempo de julgamento se atingia, mas ele sabia que a redenção habitava na obediência. A tempestade era intensificada, mas no coração de Noé há uma calma. Ele aguardava com fé, pois sabia que amanhã traria novas promessas e começos. A tempestade finalmente cede e a arca majestosa flutua em um mar calmo, cercada por um silêncio opressivo. Noé observa. As águas se acalmam, a lembrança do caos vai se dissipando. Dentro da arca, todos sentem uma mistura de alívio e incerteza. Noé, com a barba molhada e o olhar sereno, ergue seus olhos para o céu limpo, buscando a promessa de dias futuros. Após dias de espera, uma pomba é solta. Com um ramo de oliveira no bico, ela volta trazendo esperança de uma nova era. Finalmente, a arca repousa suavemente sobre o solo seco. O coração de Noé enche-se com a certeza da fidelidade de Deus. Enquanto um arco-íris se forma no céu, Noé levanta os braços em gratidão, compreendendo a promessa divina de restauração.